Oi pessoal, tudo bem com você? Feliz 2022, que o Senhor abençoe imensamente a sua vida, a vida da sua família. Que nesse ano você possa conhecê-lo de uma forma ainda mais profunda, que ele se possa revelar a você de uma forma ainda mais especial, que a sua vida seja ainda mais transformada, impactada pelo Senhor. Quero te convidar aí você na sua casa, onde você está, a talvez fechar os seus olhos com liberdade, da forma como você quiser. Vamos orar ao Senhor para iniciar esse momento juntos. Jesus, muito obrigado por esse ano que se passou. Muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Pai, muito obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não se esquece de nós, o Senhor não desiste de nós, Jesus. Pai, que as nossas vidas, que os nossos corações estejam abertos para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser. Que o Senhor tenha liberdade para transformar as nossas vidas, para nos tornar parecidos com o Senhor, Jesus. É o que nós te pedimos. Quebranta os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do teu sofrer participar, a tua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou,
aproximo, quebrantado por teu amor. Oh, oh, gratos, Senhor. Declara essa canção. Ele não tinha qualquer beleza e majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas digitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se vai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele não tinha qualquer beleza e majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas agitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se vai. A oferta Pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro e pelos nossos pecados foi esmagado. Sem Dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça que nos faz viver. És o Cordeiro que pelos nossos pecados
Deus foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer Nós te amamos, Jesus. Nós te desejamos. Tu és maravilhoso para nós, o nosso bem mais precioso. Teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular, voltou a respirar. Que morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, nos rendemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus te amamos, como te amamos, nós te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou. O que era perdido se encontra em ti. Tu ergues o nosso olhar e nos fortalecerá, regenerados pela
te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de Olá pessoal, tudo bem? Feliz 2022, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E pensando em um novo ano, né? Pensando em começo de ano, final de ano, normalmente nós começamos a pensar ou fazer o balanço de fim de ano. Como foi esse ano? Onde eu acertei, onde eu errei? Foi um ano bom, foi um ano ruim, foi um ano mais ou menos? Sabemos que para todos foi um ano difícil, né? Um ano complicado. Mas com certeza temos acertos e erros e começamos a pensar em metas, em objetivos para o próximo ano. E eu fiquei pensando como o pastor da igreja, poderia aconselhar os membros da igreja em relação às suas metas, em relação aos pensamentos para esse novo ano, o que eu deveria fazer, o que nós poderíamos falar e pensar a respeito disso. Então, orando, buscando isso de Deus, lembramos de 2 Timóteo, que é realmente a última carta de Paulo antes dele morrer, a última carta que ele deixa ali para o seu amado discípulo Timóteo. E ali tem vários conselhos dele para aquele discípulo que estava ficando ali. E eu creio que nós podemos aprender muito a respeito das nossas resoluções para o novo ano, a respeito daquilo que pensamos para o novo ano, através da carta de 2 Timóteo. Então hoje nós começamos essa série, O Bom Combate. Começamos agora por 2 Timóteo, capítulo 1, e eu queria ler os versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por mais um ano. Muito obrigado por esse ano que se inicia. Pedimos que a bênção do Senhor, a graça, o favor, a paz, a misericórdia do Senhor estejam sobre as nossas vidas. Que possamos realmente caminhar, Pai, naquilo que o Senhor se propôs para as nossas vidas, que o Senhor tem proposto para as nossas vidas, e que possamos encontrar em Ti paz e todas as bênçãos necessárias que precisamos para esse novo ano, em nome de Jesus. Amém. Então, Timóteo, esse discípulo de Paulo, que era relativamente jovem, ele possivelmente tinha entre 30 e 35 anos nesse momento, ele era também um homem muito tímido, um cara muito sensível e precisava de alguns incentivos de Paulo, pelo que a gente entende aí, das vezes que Timóteo é citado nas Escrituras. E Paulo manda esse recado para ele, falando que para o amado filho dele, né, que ele tinha discipulado, que ele tinha caminhado com ele, graça, misericórdia e paz. E é interessante que graça é a bondade de Deus com os indignos, é um favor imerecido, ou seja, é um presente de Deus para as nossas vidas. É uma manifestação da bondade de Deus para conosco, que não merecemos aquilo. Agora, misericórdia é o contrário, né? Misericórdia, ela liberta o cristão da miséria que acompanha as consequências do pecado. Misericórdia é não recebermos aquilo que nós merecemos. Então, quando temos essa misericórdia, a misericórdia é mostrada para quem é fraco, para quem é desamparado, para quem é incapaz. É interessante que, por exemplo, quando pensamos no bom samaritano, o bom samaritano exerceu misericórdia em relação àquela pessoa. Numa outra parábola de Jesus, quando ele fala daquele rei que tinha um servo que tinha dívida com ele, quando ele perdoa aquela dívida, isso é exercer misericórdia. Quando Paulo, o mesmo Paulo que fala que quando Cristo se revelou a ele recebeu misericórdia da parte de Deus, porque ele era um perseguidor da igreja. Então nós temos essa colocação até não muito usual de Paulo, falando da graça, da paz, mas falando da misericórdia de Deus, que é necessária na nossa vida. E também a paz.
A paz que não é uma ausência de guerra, mas a paz que é a reconciliação com restauração. É uma restauração interior, uma harmonia que nós temos em nossas vidas, são vidas arruinadas em relação ao que nós temos com Deus, em relação à ira de Deus contra o nosso pecado e também os efeitos do pecado na nossa alma. Nós precisamos dessa paz que excede a todo entendimento. Então eu também gostaria, e a bênção que eu gostaria que Deus colocasse nas nossas vidas nesse novo ano é graça, misericórdia e paz. Que recebamos favor de Deus, que não recebamos aquilo que nós merecíamos receber, que é ter a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, para não vivermos na miséria que deveríamos viver por causa do pecado. E a paz que excede a todo entendimento. Essas três bênçãos, elas deveriam estar e gostariam que elas estivessem nas nossas vidas nesse novo ano. E é interessante que isso não é só uma saudação, um alô de Paulo para Timóteo, é realmente um desejo dele para ele. E ele continua no versículo 3 falando assim, olha, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. É interessante que Paulo estava preso aqui, um cárcere mais privado, um cárcere mais complicado, e ele traz essa situação de uma consciência pura na nossa vida com Deus. Como você terminou o seu ano de 2021? Em relação à sua vida com Deus, em relação à sua vida através do que Deus tem para você, o que Ele fez pela sua vida, o que Ele pode fazer. Você tem consciência pura? Ou você se sente culpado, ou você vê que as suas motivações, quando você julga a si mesmo, julga as suas motivações, como que você se enxerga diante de Deus? Será que nós ou que você serviu a Deus com consciência limpa nesse ano de 2021? Então que essa bênção de servirmos a Deus com consciência limpa durante 2022 possamos atravessar esse ano servindo a Deus com consciência limpa. Diante dele, diante dos homens, e sabendo também que temos pessoas orando por nós, como Paulo fala que ora noite e dia por Timóteo, e também sabemos dessa responsabilidade que temos de orarmos não só pelas nossas vidas, mas orarmos uns pelos outros. E ele continua no verso 4 e 5, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Paulo fala das lágrimas de Timóteo. Eu lembro das suas lágrimas, eu lembro das suas emoções, eu lembro da sua vida. Eu lembro de como você vive, mas você tem uma fé sem fingimento, uma fé não fingida. E uma fé não fingida, ela não é uma fé que nega a realidade, não é uma fé que fica só declarando coisas positivas e que não olha para as coisas negativas e que não olha para as coisas ruins que acontecem e encara elas, vivencia elas. Eu acho interessante essas colocações estarem juntas, lágrimas e fé não fingida, justamente por isso, porque uma fé verdadeira é uma fé humana. Uma fé verdadeira é uma fé que confia na pessoa de Jesus Cristo, confia no cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, mas que tem lágrimas. É uma fé que tem lágrimas, é uma fé que sofre, é uma fé que chora, é uma fé que se alegra, mas é uma fé vulnerável. E a nossa fé em 2022 tem que ser essa fé verdadeira. E essa fé verdadeira, ela deve ser vivida em comunhão. É interessante que Paulo fala assim, eu gostaria de muito vê-lo, eu desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. A comunhão é extremamente necessária. O encontro, a convivência, ver as lágrimas, essa vontade de estar com os outros, conhecer um pouco mais. Como que Paulo poderia falar que conhece as lágrimas de Timóteo, que conhece a família, a fé que estava na avó, na mãe? Como que ele poderia falar que ele tem essa fé não fingida se ele não tivesse caminhado com Timóteo? Se ele não tivesse convivido? Isso vai muito além de estarmos juntos em um culto dominical. O culto dominical é extremamente importante, mas estarmos vivendo a fé uns com os outros é extremamente importante. Então,
Tenha comunhão em 2022. Priorize isso, coloque isso nas suas metas, coloque isso nos seus objetivos. E ele continua falando assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. É interessante que manter viva a chama do dom de Deus. Todos que estudam essa passagem não entendem que Timóteo estivesse apagando. Porque na carta de 1 Timóteo, Paulo fala para ele não apagar o dom de Deus, para ele não apagar o chamado dele. Mas aqui ele está falando assim, olha, mantenha viva essa chama. É interessante que o original aqui, ele traz essa ideia de não deixar o fogo apagar, de soprar as brasas, de se esforçar. Uma frase que é importante de lembrarmos nessa mensagem de hoje é que Deus dá o dom. Deus dá dons para você, Deus deu dons para mim, Deus deu dons a Timóteo, a Paulo, mas cabe a mim e a você escolhermos o que nós vamos fazer com os nossos dons. Nós podemos apagá-los, nós podemos enterrá-los, nós podemos usá-los de uma forma não digna do Senhor, mas que em 2022 você não apague o dom de Deus na sua vida. Que em 2022 você viva esse dom. E para que isso aconteça, você tem que fazer como fazemos para manter uma brasa acesa. Soprarmos o carvão. Sopra o carvão, sopra a lenha, para que o fogo volte a viver. O fogo volte a crescer. Os dons de Deus, tanto os naturais como os espirituais, precisam ser desenvolvidos e usados. É isso que Jesus falou na parábola dos talentos, por exemplo. É isso que ele ensina a respeito da nossa responsabilidade no serviço a Deus, ou a respeito da nossa responsabilidade, da nossa fidelidade em relação ao que Deus colocou nas nossas vidas. E o perigo da preguiça. Cuidado com a preguiça, cuidado com aquilo que ele vai chamar aqui na frente no versículo 7 de espírito de covardia. Continue soprando essa brasa. Olha como ele continua no verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Cuidado ao ser covarde e negligenciar o seu dom. Negligenciar o dom, negligenciar o serviço ao outro, negligenciar soprar essa brasa, porque isso tem um preço nas nossas vidas. Isso é um ato de um caráter fraco e também de um egoísmo nosso, de pensarmos somente naquilo que temos para nós mesmos e não pensarmos naquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas. E é interessante que tem 3 características dadas pelo Espírito Santo para que possamos viver isso, para que possamos mantermos acesas essas chamas. Primeiro é o poder. Ou seja, uma capacitação do Espírito Santo para podermos testemunhar do Senhor, para vivermos os nossos dons, para termos a provisão de Deus, para sermos ousados, sermos fortes e corajosos nesse novo ano. Poder de Deus nas nossas vidas. O outro, amor. Muito poder sem amor gera distorções em qualquer tipo de situação nas nossas vidas. Seja no governo, seja na nossa casa. Então o amor, esse amor sacrificial que ele coloca aqui, que é o amor de olhar pelos outros, quer dizer que nós vamos agradar a Deus não só exercendo poder, mas poder com amor que procura o bem dos outros em primeiro lugar, que procura abençoar as pessoas, mas poder e amor com o quê? Com equilíbrio ou com moderação. E o equilíbrio vem de uma mente disciplinada. Nós temos que disciplinar a nossa mente para que possamos caminhar naquilo que Deus está nos chamando nesse 2022, para vivermos esse dom, esse chamado de Deus em 2022. Nós temos que ter domínio próprio. Nós precisamos também colocar as prioridades em ordem. Isso é um equilíbrio, isso é moderação, saber quais são as minhas prioridades, como a minha mente está funcionando, como que eu faço para me manter motivado, como que eu faço para manter o meu coração aquecido em Deus. Porque temor, ou o medo, e covardia, eles geram uma confusão e uma desordem naquilo que Deus nos chamou para fazermos. Então vamos ser ousados, mas com equilíbrio, com poder e com amor. Mas que dom é esse que Paulo fala de Timóteo? Olha, aqui não fica claro. Que chamado que é esse? Mas é interessante que todo cristão tem um chamado.
Todo cristão que responde ao Evangelho, crendo no Evangelho, ele deve confiar e obedecer a Deus e cumprir aquilo que Deus tem o chamado para fazer. E nós precisamos de ficar o quê? Constantemente soprando as brasas do dom de Deus em nossas vidas, mantendo isso vivo. Versos 8 a 10. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. É interessante que ele fala assim, olha, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Muitas vezes nós vemos situações complicadas, por exemplo, Paulo estava preso. Paulo estava preso e às vezes ele olhava para aquela situação e falava assim, nossa, eu vou ficar com vergonha, poxa, o meu discipulador está preso por causa do Evangelho. Ele falou assim, não. Quando nós sofremos por causa do Evangelho, vamos suportar juntos isso. Vamos suportar os sofrimentos que o Evangelho traz, segundo o poder de Deus, ou seja, não se envergonhem de Jesus. Não se envergonhe das restrições que nós vamos ter e que você vai ter por crer em Jesus, por confessar a Jesus, por viver para Jesus, por manter vivo o seu chamado. Não se envergonhe, porque viver o Evangelho traz sofrimento, traz privação, mas como nós vamos suportar isso? Primeiro ele fala assim, suporte comigo. Vamos suportar isso em comunhão uns com os outros, vamos viver juntos e juntos vamos nos fortalecer em meio às dificuldades que temos na vida e os sofrimentos que temos por causa do Evangelho e também no poder de Deus, ou seja, dependendo de Deus, vivendo a vocação que Ele nos deu, sabendo que Ele nos capacita e confiando nele. É interessante que se analisarmos a vida de Timóteo, uma série de fatores fez Timóteo ser quem ele era. Primeiro, ele foi criado no temor do Senhor. Fala que existia fé na avó, fé na mãe. Ele também tinha a amizade e o treinamento, o discipulado do próprio apóstolo Paulo. Ele tinha um dom de Deus sobre a vida dele, mas ele também tinha uma autodisciplina em desenvolver a vocação e cumprir o chamado dele. Que 2022 seja um ano de poder, seja um ano de amor, seja um ano de equilíbrio, seja um ano de misericórdia, seja um ano de graça, seja um ano de paz, mas seja um ano de domínio próprio, seja um ano de você se responsabilizar pela sua fé, pelo seu dom, pela sua vida. E ele vai entrar nisso falando do Evangelho, né? Falando da salvação que recebemos através de Cristo. E é impossível realmente a gente falar de Evangelho sem falar de salvação, mas nós precisamos de lembrar que a salvação que o Senhor nos dá não é só um passaporte para o céu. Ele traz três coisas aqui, que é salvação, que é realmente termos esse acesso a Deus, mas a salvação ela traz junto com ela uma santa vocação, uma vocação em Deus. Ela traz luz à nossa vida, ou seja, ele ilumina a nossa vida hoje, transforma a nossa vida hoje, muda a nossa realidade hoje e traz imortalidade, traz eternidade. A salvação ela é nos dada para ser vivida hoje e consumada de uma forma completa quando o Senhor voltar ou quando estivermos com Ele. Então, perdão, santidade, imortalidade, vida eterna, são três aspectos da salvação de Deus. Nós somos perdoados, sim, mas nós temos uma vida santa, uma vocação santa, nós temos uma vida com Deus e uma imortalidade, uma vida eterna com Ele. E isso me fez lembrar aqui Romanos, por exemplo, quando fala do Evangelho, fala, Romanos 1, 16 a 17, não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O tema principal aqui desse primeiro capítulo é Paulo estimulando Timóteo a entender a natureza do poder de Deus, a se alinhar os sentimentos dele, alinhar as motivações dele em relação a isso,
para que ele não se alinhe com as coisas deste mundo, com os chamados deste mundo, com as paixões deste mundo, porque é o Evangelho que demonstra a perfeita combinação de poder, amor e equilíbrio. É somente no Evangelho, é somente nessa boa notícia de que Jesus morreu por nós e dos efeitos disso que nós encontramos isso. Na vida de Cristo nós encontramos poder, amor e equilíbrio. E para a gente terminar aqui essa nossa mensagem, eu queria ler os versos 12 a 15, que se iniciam, que continuam até o 18, mas eles trazem a mesma ideia. Versículo 12, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, pois sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo de sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Qual que é a nossa responsabilidade em relação ao Evangelho? Nós vamos falar muito sobre isso. Paulo ele vai entrar em detalhes de muito do que nós falamos aqui nos próximos capítulos, mas hoje o que nós temos que trazer talvez mais forte é essa situação de guardarmos o Evangelho. Porque nesse primeiro capítulo, nós já vemos 3 coisas que devemos fazer em relação ao Evangelho e que deve estar presente nas nossas vidas nesse novo ano, nesse ano de 2022. O primeiro é pregue o Evangelho. Não adianta só ter uma vida bonita, não adianta só ter uma vida correta, porque essa é a salvação pelas obras. Nós temos que pregar o Evangelho, orar a Deus. Deus me deu a oportunidade para pregar o Evangelho onde eu estou. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. É isso que o verso 8 e o verso 11 trazem de ideia para a gente a respeito disso. O segundo, sofra pelo Evangelho. Se pregamos o Evangelho, se vivemos o Evangelho, nós vamos sofrer por ele, porque a pregação e a vida do autêntico Evangelho não é popular, nunca foi e nunca vai ser, porque humilha demais o pecador. Se for preciso sofrer perdas por causa do Evangelho, sofra perdas. Esse é o nosso bom combate que nós temos que combater em 2022 e guarde o Evangelho. Zele pelo bom depósito. Guarde essa verdade, porque nós somos tentados a adaptar o Evangelho, a eliminar aquelas partes que são menos populares em relação à cultura que nós vivemos, a silenciar algumas coisas para que os ouvidos possam escutá-lo de uma forma mais prazerosa, mas nós temos que resistir a essa tentação. Se você quer ter um 2022 cheio da presença de Deus, sendo usado poderosamente por Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer é guardar o Evangelho. É interessante que Paulo fala isso tudo e fala assim, olha, a sã doutrina que eu te ensinei, guarda ela. Guarda a sã doutrina. A sã doutrina, ela é como uma água pura que é bebida, ela é uma dieta espiritual que nos faz ficar bombados. Qual tem sido a sua dieta espiritual? Você tem ouvido sã doutrina, se alimentado de sã doutrina, ou você tem escutado fábulas e pregações e palavras ou outras coisas que mais fazem mal do que bem à sua vida espiritual? Qual é a sã doutrina que você tem se alimentado? Porque ela tem que ser retida com fé e com amor. Nós somos chamados para guardar o Evangelho. E guardar o Evangelho, como ele fala, é um bom depósito, é um tesouro. O Evangelho tem que ser o nosso maior tesouro, porque a igreja é a guardiã do Evangelho. A igreja ela deve guardar o Evangelho, e se você nascer de novo, se você é um cristão, você é chamado para guardar o Evangelho. Nós somos chamados para conservar pura a nossa mensagem a qualquer preço, preservando-a de corrupção, que é o que pode acontecer, já acontecia e acontece hoje. As nossas convicções doutrinárias, elas devem ser manifestadas com fé, ou seja, com realidade, com vida. Não é só também você conhecer muito e falar de tal coisa, e saber falar de tudo quanto é tipo de teologia e tal, mas não viver aquilo, não ter o amor pelo outro, não se sacrificar pelo outro. Não, a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, ela se expressa através de uma realidade de vida. Guarda o bom depósito, guarda o Evangelho como algo que é mais precioso na sua vida.
E saiba que, como Paulo está falando aqui, que em Éfeso, que é uma cidade que ele esteve muitos anos, que ele ensinou muito na Ásia ali, que falou que o evangelho todo foi espalhado pela Ásia através da escola de Tirano, que Paulo ficou lá 2 anos. As pessoas estavam negando o evangelho, estavam negando a pessoa de Paulo. O que eu quero te falar e o que eu creio que a palavra está nos ensinando aqui? Que nós vamos ter perdas ao longo do caminho. Se você começar a guardar o evangelho, se você começar a viver e avivar o dom de Deus na sua vida, se você começar a se posicionar e pregar o evangelho, vão ter pessoas que vão se afastar de você. Vão ter pessoas que vão apontar o dedo para você, que vão te condenar, que não vão entender o que está acontecendo na sua vida, mas isso faz parte de viver o evangelho. Nós temos que perseverar. Nós precisamos do aplauso do Senhor em primeiro lugar e não das pessoas. Lógico que eu não estou diminuindo as pessoas, pelo contrário, nós devemos amar as pessoas, mas amar as pessoas em cima de uma sã doutrina, com o poder de Deus, com amor e com equilíbrio. O que nós devemos fazer com o Evangelho em 2022? Guardá-lo fielmente, difundi-lo ativamente, sofrer corajosamente por ele, por Jesus Cristo. Essa é a nossa tríplice responsabilidade perante Jesus Cristo, perante o Evangelho de Deus. Deus nos abençoe em 2022. Queria deixar 5 perguntas aqui para você refletir nessa primeira semana, para que possamos orar e encerrar esse momento da palavra. Quais são as suas resoluções do ano novo? O que você escreveu ou o que você tem pensado para o ano novo? Tem alguma coisa aí a respeito da sua fé, a respeito dos seus dons? 2. Como 2 Timóteo, no capítulo 1, te inspira para o ano novo? O que essa mensagem, o que esse capítulo transforma a sua visão para 2022? O que você vai fazer para manter viva a chama do dom de Deus que está em você em 2022? 4. Quais são os seus dons? E 5. O que seria para você em 2022? Pregar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho e guardar o Evangelho. Que o Senhor te abençoe. Que esse seja um ano cheio do fogo do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque podemos recorrer a ela a qualquer momento, porque ela é mais do que suficiente para as nossas vidas. Pai, eu oro para que possamos aprender aqui com esses conselhos do apóstolo Paulo ao Timóteo, Pai. Que possamos viver o Evangelho, Pai. Que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor estejam sobre as nossas vidas, Pai. Que o poder do Senhor, o amor do Senhor e o equilíbrio e a moderação do Senhor estejam nas nossas vidas. Que estejamos centrados no Evangelho. Que aprendamos a viver o Evangelho, a praticar o Evangelho, que a sã doutrina esteja em nossos corações, em toda a nossa vida, e possamos pregar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho e guardar o Evangelho, que é poderoso para salvar e transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo culto, no dia 9, em nome de Jesus. Beijo!